Se você quer receber um milagre na sua vida, assista esse vídeo até o final. É um estudo bíblico totalmente gratuito do livro de Atos dos Apóstolos. Eu sou Tony Bezerra, doutor em Sociologia da Religião pela Universidade de Brasília e gostaria de compartilhar com você essa leitura do Evangelho de Jesus Cristo. Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus começou a realizar e também a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de haver dado ordens aos apóstolos que escolheu através do Espírito Santo, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ressuscitou. Jesus ressuscitou com muitas provas, tornando-se visível a eles durante 40 dias, e dizendo as coisas relativas ao reino de Deus. Reunindo-se com eles, ordenou-lhes não se afastarem de Jerusalém, mas aguardarem a promessa do Pai que ouvistes de mim. Porque Jesus mergulhou na água, mas vós sereis mergulhados no Espírito Santo não muito depois destes 7 dias. Então, o livro de Atos dos Apóstolos começa falando um pouquinho sobre a história de Jesus, que vai ser continuada pelos apóstolos a partir desse livro aqui. E depois vai falar então da ascensão de Jesus. Versículo 6. Assim, os que estavam reunidos o interrogaram dizendo: Senhor, é neste tempo que estás restaurando o reino a Israel? Disse para eles: não cabe a vós conhecer tempos ou épocas que o Pai estabeleceu com sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ao dizer essas coisas, enquanto eles olhavam, ele foi elevado, e uma nuvem o encobriu aos olhos deles. E enquanto estavam fitando o céu e Jesus partia, eis que 2 homens vestidos de branco se apresentaram para eles, os quais também disseram: homens galileus, por que estáis de pé olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado ao céu no meio de vós, virá da mesma forma que o vistes partir para o céu. E aí ele continua dizendo: então regressaram para Jerusalém, voltaram para Jerusalém a partir do monte chamado Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém, o caminho de um sábado, que é uma distância pequena. Quando entraram ali, subiram para a parte superior da casa, que seria o teto, onde permaneciam tanto Pedro quanto João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, Tiago. Todos eles estavam perseverando, unânimes em oração com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus, os filhos e os filhos dele. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos irmãos, havia uma turba de nomes do mesmo lugar, de aproximadamente 120, e disse: homens irmãos, era necessário cumprir-se a Escritura, que o Espírito Santo pedisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e obteve a porção desse serviço, pois ele adquiriu um terreno, estão falando aqui de Judas, o traidor, pois ele adquiriu um terreno do salário da injustiça, e precipitando-se, arrebentou-se ao meio de todas as suas entranhas, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso tornou-se conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, a ponto daquele terreno ser chamado, pelo próprio dialeto deles, Aqueldamar, isto é, terreno de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos: torne-se deserta a sua morada, e não exista quem habite nela, e tome outro o seu cargo de supervisão, falando aqui de Judas, que vai ser substituído. Portanto, é necessário dos varões que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós,
começando desde o mergulho de João até o dia em que ele foi elevado entre nós. Um destes se tornar conosco testemunha da ressurreição dele. Então, para substituir Judas, havia duas opções. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, apelidado de Justo, e Matias. Então, havia a opção para fazer ou Matias ou José para substituir Judas, o traidor, entre os apóstolos de Jesus. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois escolheste para receber o lugar deste serviço e apostolado, do qual Judas se desviou, pois traiu Jesus. Então, eles estavam procurando alguém para ir para o lugar de Judas. Lançaram a sorte sobre eles e a sorte caiu sobre Matias, que foi contado entre os 11 apóstolos. Então, aqui nesse capítulo 1, que a gente encerrou a leitura agora, mostra como foi a escolha de Matias para substituir Judas, o traidor. O que a gente pode compreender daqui? E é importante que a gente volte para a realidade que existia na época de Jesus. Eu quero te convidar para você retornar para a época de Jesus e para a região que Jesus vivia, a Palestina, e especialmente a cidade de Jerusalém, especialmente Nazaré, também, que é onde Jesus se originou, não é isso? Para que a gente possa compreender a realidade que está colocada aqui nas escrituras bíblicas. Então, como é escolhido o substituto de Judas, o traidor? É tirada a sorte. Mas é tirada a sorte de uma forma aleatória? Obviamente que não. Na hora de tirar a sorte, seja com uma moeda, qualquer tipo de sorteio, aquela sorte foi orientada pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Então, eles tiraram a sorte pensando em Jesus, e Jesus, por meio daquele mecanismo de sorte, escolheu Matias. Isso é muito importante para a gente entender que a nascente igreja, que começava a se originar ali em Jerusalém após a morte de Jesus Cristo, essa igreja ela está totalmente guiada pelo ensinamento de Jesus. Jesus é o grande guia e mestre da igreja de Jerusalém, a igreja cristã, o cristianismo. Então, Jesus é o grande profeta, o grande mestre, é aquele que vai guiar a igreja durante toda a sua trajetória. Por isso que é importante a gente concluir hoje esse estudo bíblico, lembrando a vocês que é necessário compreender as escrituras bíblicas para que a gente possa alcançar o reino de Deus. Gostaria de agradecer muito a sua atenção, você que chegou aqui até agora, e que assistiu esse vídeo até agora. Eu vou pedir para você compartilhar para 2 pessoas que estão mais próximas de você. Pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, o seu amigo, até mesmo o seu chefe, o seu colega de trabalho. Compartilhe com as 2 pessoas que estão mais próximas de você, para que a gente possa continuar esse estudo bíblico nos próximos episódios. E eu quero dizer para você que Deus realmente está preparando algo muito especial. Deus tem um projeto para a sua vida, tem um projeto para as nossas vidas, e que nós possamos ser instrumentos de Deus na concretização do reino no futuro, e que assim seja. Amém, amém, amém. Muito obrigado pela atenção de vocês.